Bem-vindos ao terceiro podcast da série Civilização, do projeto Weltanschauung. Os amigos e amigas que nos seguem devem estar curiosos por que nesta sexta-feira e não na quinta, como habitualmente fazemos a divulgação das nossas postagens sobre obras, sobre ideias, sobre pensadores importantes dentro dos temas escolhidos para apresentar aos nossos seguidores. Porque nós escolhemos a data de hoje, dia 6 de junho, para falar de civilização. 6 de junho é a data em que, há 81 anos atrás, a civilização ocidental começou a ser salva. É isso mesmo. 6 de junho de 1944 é a data do desembarque na Normandia. E começou ali nas praias da França, no Canal da Mancha, a luta final para a grande ameaça à civilização ocidental. A maior que ela já experimentou. Ao longo da história, houve vários momentos em que os povos daquela parte da Eurásia, daquela grande península chamada Europa, temeram por seu futuro. Temeram com os hunos de Átila, temeram com os mongóis, temeram com os muçulmanos, mas nenhuma dessas ameaças chegou tão perto, se adonou de uma forma tão feroz, tão cruel, quanto foi o nazismo na década de 40. Quando se fala em ameaça à civilização hoje em dia, se comenta muito sobre a perda de valores, sobre a perda da identidade cultural, a perda de religião e assim por diante. E a eventual ameaça ou a inquietação com as migrações. Uma civilização, parafraseando Toynbee, ela dificilmente morre por assassinato, ela morre por suicídio. E nós tivemos, mais uma vez, na década de 40, uma grande crise existencial europeia que alimentou a maior ameaça à civilização ocidental, que foi o nazismo. Já tivemos oportunidade de comentar isso ao longo do nosso programa, analisando outras obras. Por que a Alemanha chegou tão longe na Segunda Guerra Mundial, ao contrário da Primeira Guerra? Por que ela resistiu tanto e por que foi necessário haver uma invasão do dia D, da Normandia? Haver um dia D. Porque, muito distintamente da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha tentou invadir a França e parte da Bélgica, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, por conta de um espetacular sucesso militar, em maio de 1940, ela ocupou a maior parte da Europa. Europa que ela pilhou, saqueou, roubou, assassinou e extorquiu até a última gota que pôde para se sustentar na guerra que ela provocou. Então, quando nós falamos em invasão da Normandia, em dia D, nós estamos falando de um assalto à chamada Fortaleza Europa pelos aliados, que levou ao início da luta que ia durar quase um ano. Ontem, na Casa Branca, o primeiro-ministro alemão se equivocou. Os Estados Unidos, ali no dia 6 de junho, encerraram a guerra. Os Estados Unidos foram o principal poder, nem potência, o principal poder, muito mais do que potência. O grande poder industrial de homens, de meios materiais e de toda a natureza que se lançou sobre as praias da Normandia, naquele dia, exatamente 81 anos atrás. Nesse dia, 81 anos atrás, o mundo livre ficou em suspenso. A Rádio Nacional no Brasil anunciou, logo às 6 horas da manhã, o que estava acontecendo, que tinha começado a acontecer. As igrejas tocaram os sinos o dia inteiro nos Estados Unidos. O mundo livre
quem tinha noção da vida e o que estava acontecendo, do que estava em jogo naquele dia, respirou, ficou em suspenso, respirou fundo. Aquele assalto marcou o início, como nós dissemos, da grande caminhada, do grande avanço à Europa dentro até a Alemanha nazista. Quando nós nos referimos aqui em Weltanschauung a respeito de importância e significado, nós tomamos sempre os aspectos, o que aquele evento, o que aquele acontecimento, os aspectos que faz aquele acontecimento ser determinante naquele momento. E os significados seriam aqueles fatores, aqueles outros desdobramentos que vão acontecer, que são pressentidos, mas que têm uma mensagem embutida naquele momento. Ontem, nós vimos, desde ontem, um grande desencontro, né, de posições a respeito, mais uma vez, sobre a nossa grande sociedade ocidental, os diversos países que prezam e valorizam a democracia, acontecendo no Salão Oval da Casa Branca. E hoje nós estamos assistindo a um ensurdecedor silêncio sobre os 80 anos do dia D. Que isso tem um significado de esquecimento muito grave. Ontem, o presidente norte-americano tentou zombar do primeiro-ministro alemão. Foi um dia ruim para vocês. Ao que o primeiro-ministro alemão respondeu: não, no longo prazo não. Foi o começo do fim da ditadura nazista no nosso país. Esse curto diálogo infeliz, né, para nós, no presente, que nós estamos vendo a ameaça da guerra pesar de novo sobre a Europa, quer dizer, num momento desse, nós vemos esse silêncio ensurdecedor se projetar na ausência de quaisquer manifestações de monta sobre esse aniversário, que isso significa muito para o mundo à época e até hoje. E voltando sempre à questão da Segunda Guerra, da vitória na Europa, particularmente, e especificamente agora nessa questão do dia D, 6 de junho de 1944. Sem a Batalha do Atlântico, não teria havido o dia D. Sem os movimentos de resistência na Inglaterra e na Europa, sem a Inglaterra permanecer de pé, não teria havido o dia D. Sem o poder industrial, material, moral dos Estados Unidos da América, não teria havido o dia D. O que permite que os grandes acontecimentos da história se efetivem, que tomem forma, que produzam os efeitos monumentais que produzem na história e na vida das pessoas. O que permite? A convergência de grandes esforços, de grandes ideias. O dia D é o produto da lição de prudência que os ingleses deram aos americanos, que queriam fazer a invasão da Europa em 1942 ou 1943, que era um absurdo. Seria completamente inviável e ia terminar num monumental banho de sangue. O dia D também é resultado da visão pragmática, objetiva americana. Ao contrário das abordagens diretas dos ingleses, de Churchill, que vivia assombrado pelo sofrimento dos soldados australianos e ingleses no desembarque em Galípoli, na Primeira Guerra Mundial, que foi um fracasso lá na Turquia, e ele carregou essa culpa ao longo de toda a vida. Então ele era assombrado pela possibilidade de um desembarque direto na França resultar no mesmo desastre que os ingleses e franceses, australianos e neozelandeses experimentaram lá em Galípoli na Primeira Guerra Mundial. Mas os americanos estavam certos, que o caminho tinha que se iniciar através da França, até chegar direto ao coração de poder da Alemanha. Então, a vontade americana, a objetividade americana, a prudência inglesa, o conhecimento inglês de quem já estava em guerra há 5 anos, combinados, levaram à maior operação anfíbia da história. E
tratando especificamente da Operação Overlord, a operação de desembarque, a operação anfíbia, vale a pena nós comentarmos que ela foi um sucesso graças à conjugação de três grandes manobras, três grandes áreas de competências que se juntaram para permitir que a invasão, ao final do dia 6 de junho, houvesse uma cabeça de ponte, onde da ordem de 170 mil soldados aliados na qual haviam se fixado. É uma operação militar perigosa, complicada, e que foi coroada de êxito. E aqui nós devemos isso. A conjugação realmente de uma coragem, de uma competência militar, né, do sistema operacional de manobra, de apoio de fogo, que todos se conjugaram para projetar o poder militar e vencer as defesas alemãs, uma área especificamente militar, uma monumental operação logística, né, e uma operação de inteligência, que enganou os alemães até depois do dia D sobre o que era aquele desembarque. Além de enganar sobre o local do desembarque, que os alemães esperavam que fosse no passo de Calais, no Pas de Calais, mais acima, mais próximo da Inglaterra, os aliados conseguiram, com uma série de medidas, manter as reservas blindadas alemãs imobilizadas, dando a impressão, ainda alimentando a impressão de que se tratava de um ataque secundário. Então foi brilhante, porque o serviço de inteligência inglês era muito superior ao alemão, numa época em que os americanos não tinham nada equivalente. Então foi uma conjunção de competências, de vontades, que levou ao sucesso do dia D. Como nós dissemos, uma série de grandes acontecimentos permitiram que o dia D terminasse em sucesso, que permitiram que ele acontecesse sequer. E nós citamos um grande evento que foi a Batalha do Atlântico e outros anteriores, a resistência da Inglaterra e assim por diante. Vamos falar um pouco sobre o dia D, a operação de desembarque aliada na Normandia. Como nós gostamos de falar de livros, né, vamos falar de um livro, né, que trata do dia D, e esse é o melhor livro sobre a operação de desembarque na Normandia. O livro que inspirou, que serviu para aquele filme, para basear, para fundamentar as imagens realmente chocantes do desembarque representado no filme O Resgate do Soldado Ryan, livro de Stephen Ambrose, também escrito com base numa profunda pesquisa no Centro de Memória do desembarque da Normandia, que existe em New Orleans, na Louisiana, nos Estados Unidos, que realmente é o maior arquivo de memória oral dos combatentes que lá lutaram. Stephen Ambrose fez esse livro, foi um sucesso nos anos 90, da edição da Civilização Brasileira, e quem quer conhecer melhor essa operação do ponto de vista militar, eu recomendo esse livro. Basicamente, eu vou me aproveitar de um mapa muito bom, né? Aqui está à disposição das praias, né? Da direita para a esquerda, a praia no flanco mais à esquerda, Utah, americano, um intervalo, a praia de Omaha, e o setor inglês, o setor americano e o setor inglês. São 5 praias. 5 praias. Utah, Omaha, americanas, Gold, inglês, Juno, canadense, e Swords, inglesa também. E a 6ª divisão paraquedista, no flanco mais à esquerda, inglesa, 6ª divisão paraquedista inglesa. Foram lançadas as 2 divisões aeroterrestres americanas, a 101 e 82, atrás das praias para ajudar o bloqueio, ajudar a imobilizar
as forças alemãs que poderiam se aproximar da cabeça da área de desembarque para não permitir a consolidação da cabeça de praia. Aquele combate final no Band of Brothers, que é muito bem representado, ele ilustra, ele dramatiza um combate desse que teria acontecido nessas diversas localidades, e cada uma delas tem a memória dessa luta até hoje na França. Então, aqui onde a famosa Saint-Mère-Église, onde os paraquedistas, infelizmente, uma companhia caiu à noite no meio de um incêndio, foi massacrada. Então, aqui nós temos episódios memoráveis que, no dia de hoje, estão sendo relembrados lá na França. Mas praticamente nenhuma autoridade de peso compareceu, porque o mundo ocidental parece que não sabe o que fazer hoje com a memória do dia D. Cabe-nos, então, aqui no programa Civilização, colocar o dia D no contexto civilizacional. Foi o dia em que a civilização ocidental começou a ser salva da catástrofe pela qual ela havia enveredado 4 anos antes, com a ocupação pela Alemanha, da maior parte da Europa. Numa violação clara, brutal, das 4 liberdades que Roosevelt, em janeiro de 1941, havia anunciado num discurso do Estado da União. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de viver sem penúria, e a liberdade de viver sem medo. Foram essas 4 liberdades que fizeram dos Estados Unidos da América o arsenal das democracias. A essa altura, o Brasil já havia começado a colaborar com os Estados Unidos na defesa do Nordeste e, consequentemente, do hemisfério ocidental. Essas 4 liberdades inspiraram o encontro, essa posição que os Estados Unidos assumiram nesse discurso. Antes de ele entrar na guerra, ele só seria atacado pelo Japão no final do ano. Essas 4 liberdades iriam inspirar a assinatura da Carta do Atlântico, em agosto desse ano, entre Roosevelt e Churchill, em que o esboço, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, começou a ser desenhado. Primeiro ponto de convergência entre americanos e ingleses. Depois da guerra, não haverá nenhuma ocupação territorial. Nenhum país poderá tirar um pedaço do outro em função do resultado da guerra. Isso não se conseguiu efetivar, digamos assim, 100%. Mas com essa ideia foi sinalizada uma nova arquitetura mundial de respeito ao direito dos povos e para se evitar conflitos que degenerassem numa guerra mundial novamente. É disso que nós estamos falando sobre esquecimento do dia de hoje. É o grande esquecimento a que nós estamos nos referindo. O dia D foi um dia terrível. Esse filme, esse livro que o Resgate do Soldado Ryan dramatiza, foi perfeito. Filme tão bom que foi usado até na academia militar. Durante o processo de modernização do ensino, quando se procurou passar aos cadetes como funcionavam os sistemas operacionais, manobra, apoio de fogo, apoio ao movimento pela engenharia, inteligência, os sistemas devem funcionar de uma maneira integrada para conduzir a vitória no combate. Nós usamos o filme O Gladiador naquela batalha imaginária que ocorreu certamente naqueles moldes no Baixo Danúbio, ali no século II, III depois de Cristo, sob o imperador Marco Aurélio, em que nós vemos os sistemas operacionais sob o comando daquele general imaginário também funcionando perfeitamente. Então, o filme O Resgate do Soldado Ryan foi muito bem feito, apoiado nessa obra magnífica de Stephen Ambrose, e mostra o quão perigoso foi aquele dia para todos nós. Ao final do dia, da ordem de 170 mil homens haviam ocupado a cabeça de praia, que permitiu a sua progressiva expansão e consolidação em terras francesas, e dali ser lançado um potente punho através da Europa, derrotando as forças alemãs até na vitória final.
Qual o significado do dia D? Que não pode ser esquecido. Nós estamos aqui lembrando das 4 liberdades, nós estamos lembrando do significado desse acontecimento. Se não tivesse acontecido o dia D, digamos que a Alemanha fosse derrotada só pelos russos. A Europa Ocidental seria ocupada pela União Soviética, ou teria o seu destino traçado pela União Soviética após a guerra. Se a Alemanha tivesse se mantido de pé, que é uma boa hipótese, com o fracasso do dia D, o fracasso do dia D importaria em consequências trágicas, políticas. Churchill possivelmente seria derrubado do poder. Roosevelt não seria reeleito. A Inglaterra, muito possivelmente, chegaria a um acordo, a uma paz negociada com a Alemanha de Hitler. Os Estados Unidos ficariam isolados e se remeteriam a uma guerra no Pacífico, uma outra guerra no Pacífico, cujo desfecho, sem os aliados, por mais que o poder americano se voltasse todo para lá, seria incerto. Ou seja, e a atitude da União Soviética para com o Japão seria diferente daquela que ela tomou como uma vitória na Europa, alcançada pelos aliados com os quais ela também combatiu. Então, nós temos aí uma série de conjecturas de contrafactualidades que mostram por diversos ângulos a importância desse dia. Não só política e militar, mas para o nosso mundo, até o dia de hoje. É o que não pode ser esquecido e que parece que está sendo esquecido. Foram-se Churchill, de Gaulle, a última combatente da guerra, a Rainha Elizabeth. E aí fica a pergunta: as memórias se vão com as pessoas? Dificilmente. As memórias, a história permanece passada de geração a geração. Durante muito tempo, por volta dos anos 80 e 90, os europeus tiveram muito medo quando viria o primeiro americano baby boomer. O primeiro presidente americano baby boomer, ou seja, o primeiro presidente americano que não foi à guerra, que não fez a guerra, nascido após a guerra. Então, eles olharam com muita preocupação, porque no esforço monumental para vencer a guerra e destruir a Alemanha nazista, houve uma comunhão de esforços de corações e mentes incomparável na história. Os europeus, com a sabedoria, a antiguidade deles, temiam muito o que faria um presidente americano baby boomer que não tivesse a memória do sofrimento da guerra. Clinton não foi nenhuma decepção, muito menos o Bush filho, que era o filho de um combatente, que era o Bush pai, da Segunda Guerra Mundial, aviador naval. Como Kennedy havia sido oficial da Marinha no início dos anos 60. Então, seriam os homens que desaparecem na memória? Não. O que desaparece são as lições da história deixadas pelos grandes acontecimentos. E não precisam desaparecer. A memória ela passa de geração a geração na construção das arquiteturas, dos acordos, das realidades que fazem o mundo subsistir. O nazismo, o totalitarismo nazista, foi, como eu estou enfatizando na nossa conversa, que é sobre civilização, a maior ameaça na história à civilização. Não só a civilização ocidental. Ela nasceu de dentro de uma disfuncionalidade da civilização ocidental, ameaçou transformar a civilização ocidental numa barbárie, na barbárie que o nazismo cometeu, e esse salvamento da civilização ocidental permitiu que o mundo tivesse um outro formato, na convivência entre as diversas culturas e civilizações, pelo respeito à humanidade. Pelo respeito à humanidade, como nós vemos nos 4 pontos enunciados por Roosevelt. Tivesse sido diferente o final
do dia 6 de junho de 1944, o mais longo dos dias, com um brilhante filme que foi produzido no início dos anos 60, a história do mundo seria muito diferente, inclusive a nossa, no Brasil. Havia vizinhos que cogitavam um mundo parecido com aquele imposto pela Alemanha. Havia gente do nosso país que cogitava de um regime imposto daquela maneira como se vigia na Alemanha. Então, esse mal, essa perversão, ela permeava vários países do mundo e especialmente alguns países, ressentidos, inconformados, desejosos de uma nova ordem brutal. Portanto, nós, nesse dia 6 de junho de 2025, 81º aniversário do dia D, comemoremos o salvamento da civilização ocidental. Particularmente para aqueles que estão preocupados com o destino da nossa civilização, meditem sobre a conversa ontem no Salão Oval da Casa Branca, entre um presidente que perdeu a memória e um primeiro-ministro que estava alemão, que reconheceu na memória o salvamento do seu país e a volta do seu país à civilização ocidental. Um grande abraço, até a próxima conversa.